Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre equações químicas. Vamos lá? Os objetivos da nossa aula: entender o método de representação das reações químicas e conhecer as leis ponderais e saber aonde aplicar essas leis. Vamos observar esta imagem. Aqui a gente tem a imagem, então, aí, de um espaço ali das frutas e verduras de um supermercado. Quando vamos ao supermercado, observamos vários produtos, como nesta imagem. Será que o termo produto tem o mesmo significado na química? E aí, será, pessoal? Tô ouvindo alguém responder. Acho que sim, professora. Ai, ai, ai. Vamos acompanhar esta aula e entender, então, no final deste processo, se este slide, se esta pergunta, ela está certa ou está errada. Se o termo produto na química é a mesma coisa do que a gente está vendo aqui. Vamos lá. Então, equações químicas é a forma de descrever uma reação química. Os reagentes são mostrados do lado esquerdo da equação e os produtos do lado direito. Então, vamos lá. Aqui nós temos os reagentes. A flecha para dizer que teve o processo, ocorreu um processo ali. E aí, o resultado deste processo, produto. Voltamos aos reagentes. Então, aqui eu tenho 2H2 mais O2. O processo, Então, esses reagentes separados vão gerar um produto que é 2H2O. Então, de um lado eu tenho os reagentes, a flecha indica que alguma coisa aconteceu ali para que tenhamos, então, no final um produto. Nas equações existem símbolos que indicam outros aspectos. Então, indicam, por exemplo, o estado físico. Se quando estivermos analisando uma equação química, nós encontrarmos, então, um G, quer dizer que está indicando o estado físico de gás. V, vapor. L, líquido. A, que? Solução aquosa. Sólido, o S. Então, aqui só para que vocês entendam. C2H6O. Estas substâncias estão no estado líquido, mais O2, gasoso. A seta é para indicar, então, que algum processo está ocorrendo. Aqui, reagentes, aqui, produto. Então, eu finalizo com CO2, que é gás, mais H2O. Nesse caso aqui, desta reação, este H2O no estado de vapor. No caso deste processo, pessoal. Até porque a gente sabe que a água a gente pode encontrar no estado sólido, líquido e gasoso. Então, não está errado, Ok? Então, vamos lá. Quando houver aquecimento, nós podemos encontrar, então, este triângulo, que podemos até chamar de delta, Quando houver desprendimento de gás, a flecha estará apontando para cima. E aqui eu tenho, por exemplo, 2KClO3. Então, reagente e teremos como produto quando houver um aquecimento. Então, houve aqui um aquecimento. Quando aqueceu, eu tive como produto, como resultado, 2KCl mais 3O2. E para que ocorresse, então, para chegar nesse produto, teve um aquecimento e também um desprendimento de gás. Quando a reação é reversível? Quando a reação é reversível, eu tenho duas setas, uma apontada para a direita e uma apontada para a esquerda, ou desta forma, uma linha só com as duas pontas sinalizando sinais de flecha, ok?
Então, aqui, por exemplo, N2 no estado gasoso, mais 3H2, também no estado gasoso. Aqui eu tenho um sinal de reversível. E o resultado, o produto que eu tenho, que foi obtido, 2NH3 no estado gasoso. O que significa, professora, reversível? Significa que esse processo pode ser revertido e eu posso voltar a este processo aqui. Então, pode ser um processo, um ciclo, no caso, né? Pode daqui para cá ou de lá para cá. Eu consigo reverter isso que foi feito aqui nesse primeiro processo. Equações químicas, então vamos falar do princípio de Lavoisier. Lavoisier, então, ele falava da lei de conservação de massas. O que significava? Qual é a frase dele? Está entre aspas, essa frase é dele, não é minha. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo pode ser transformado. Reagentes são materiais moleculares usados para criar reações químicas. Produto, uma substância que forma-se com o resultado de reações químicas ou biológicas. Por exemplo, se eu pegar, aqui eu tenho o ovo, a farinha, não é só ovo, aqui ó, ovo, farinha e aqui mais clarinho eu consigo enxergar um açúcar. Se eu pegar esta mistura, se eu pegar esses reagentes, incluir outros reagentes aí, por exemplo, né, um leite, algum óleo, e ó, bate tudo, mistura, 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 põe numa forma, põe num forno. Olha só o que podemos ter para o cafezinho da manhã ou da tarde, um delicioso pão. Se eu pegar todos esses produtos separadamente, eu posso chamar cada um desses produtos desses compostos de reagentes. No final, a mistura, a junção de todos eles é o que vai me gerar um produto. Então, produto é o resultado da junção, da mistura desses reagentes aqui. No caso, simbolizando aí, né, aqui essa mistura de ovo, farinha, açúcar e assim por diante, para chegar num delicioso pão. Vamos então à nossa primeira atividade. Observe as equações químicas a seguir. Letra A, C mais O2, flechinha, porque aconteceu uma reação ali, CO2. B, 2H2 mais O2. Reagiu, 2H2O. Letra C, Zn mais CuSO. Então, Cu é uma situação, o S é outro e o O é outro. Eu tenho 3 aqui, cuidado. Reagiu, ZnSO4 mais Cu. Ok, todos os elementos químicos que nós já estudamos na tabela periódica. E a gente agora está falando da equação química. Ele pergunta, classifique cada elemento acima como reagente ou produto no quadro ao lado. Então, você de casa, crie um quadro. De um lado do quadro, escreva reagente. Do outro lado, escreva produto e realize essa separação. Vamos fazer a comparação. Vamos conferir os resultados em breve. Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá, então. Então, aqui na letra A, ele pede reagentes e produtos de todos eles. Então, eu tenho como reagente carbono e o oxigênio. Produto, CO2, gás carbônico. No segundo, eu tenho como reagente o 2H2 mais o O2 separadamente, como produto 2H2O. No C, eu tenho então como reagente Zn mais CuSO4. Vocês viram, a professora até deu uma dica, né? Como produto eu tenho ZnSO4 mais Cu. Então, como produto aqui no Z, quando a gente observa aqui essa separação, cuidado com as letras minúsculas. Quando eu tenho uma letra minúscula ao lado de uma letra maiúscula, quer dizer que essa letra minúscula pertence à letra maiúscula. Então, aqui eu tenho um elemento químico, aqui eu tenho outro elemento químico e aqui outro elemento químico. Tinha 3 elementos ali, ok? Então, esses são os resultados desta observação de reagentes e produtos das equações químicas. Representando reações químicas. C mais O igual CO2. Carbono, reagente 1, mais oxigênio, reagente 2, tendo então como produto gás carbônico. C, um átomo de carbono. O, um átomo de oxigênio. CO2, um átomo de carbono e 2 de oxigênio, formando dióxido de carbono. Exatamente. Então, aqui uma representação utilizando os elementos químicos da tabela periódica. Reagente mais reagente 1 mais reagente 2 igual a produto, como a gente viu na imagem anterior. Aqui abaixo, reagente 1, H2O2, igual aqui ao produto O2 mais H2O, produto 2. Então, aqui eu tenho o reagente, onde este reagente eu tenho, então, o processo de produto 1 mais o produto 2, neste caso. H2O2, eu tenho o quê? 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, vindos da molécula de peróxido de hidrogênio. O2 são 2 átomos de oxigênio que juntos então formam o gás oxigênio. H2O são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio e juntos formam o quê? Uma molécula de água, como a gente viu na imagem anterior. Então, reagente H2O2, que é igual ao produto O2 mais produto H2O. Então, aqui a gente só está com o inverso. A gente pegou o reagente primeiro e separou aí, né? Quais eram os produtos que eu tenho para chegar nesses reagentes. As representações estão certas? Não, não estão, pois a quantidade dos reagentes e produtos não seguem as leis que dizem que reagentes e produtos têm que ser iguais na sua massa. Então, aqui, carbono mais oxigênio. Nenhum deles tem nada embaixo, então quer dizer que eu tenho um carbono e um oxigênio. Igual a CO2. 1 mais 1 é igual a 3? Será? H2O2 igual O2 mais H2O. 4 igual a 2 mais 3. Essa conta tá batendo? Vamos entender. E agora está correto? Agora está correto. Elas estão corretas, pois de acordo com as leis propostas, reagentes e produtos são iguais em suas proporções. Então, vamos lá. C mais O vai dar igual a CO2, que eu tenho um átomo de carbono mais um átomo de oxigênio mais um átomo de oxigênio, porque se eu tenho esse 2 aqui,
Ele está indicando que são 2 de oxigênio e 1 de carbono. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Agora está correto. H2O2 mais H2O2 igual a O2 mais H2O mais H2O. Então, eu tenho aqui H2O2, 2 e 2, 4. 2 e 2, 4, igual, porque eu estou vindo na mesma linha. 2 oxigênios mais 3 mais 3. Por quê? Porque aqui eu tenho o sinal de soma. Será que está certo aqui? H2O2, H2O2, 3 mais 3. C mais 2O é igual a CO2? C mais 2O igual CO2. 2H2O2 igual O2 mais 2H2O. Então, nós ficamos com esta conta aqui, ó. 2H2O2 é igual a O2 mais 2H2O. Vamos à nossa segunda atividade para praticar isso que vimos agora. A equação abaixo representa uma reação química decorrente de um processo de liberação de energia, denominado fermentação, típico de micro-organismos como os fungos. Glicose, álcool etílico mais gás carbônico. E aqui nós temos as equações químicas. Agora responda. Esta representação é de uma reação química porque houve o quê? O que ela está representando? O que ocorreu nessa reação química aqui? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá, vamos conferir. Essa equação aqui, ela está representando uma reação química? O que houve? Então, porque houve uma produção de novas substâncias transformadas no sistema. Então, ela representa uma reação química? Sim, ela está representando uma reação química. E por quê? O que aconteceu? Houve uma produção, então, de novas substâncias. O que vimos nessa aula? O método de representação das reações químicas e falamos sobre as leis ponderais e como aplicar aí estas leis. Da conservação das massas ali, a gente comparou se as massas e o produto estavam iguais, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até breve!